Boa noite, meu nome é Ana Paula. Vou falar um pouco sobre o capitalismo tardio e sobre a análise crítica do discurso, que é uma teoria utilizada para desvendar o modo que os discursos legitimam essa hegemonia neoliberal no capitalismo tardio. É isso. Bom, para Mandel ele utiliza essa expressão capitalismo tardio para demonstrar que nós estamos hoje no que ele chama de a fase mais pura do capitalismo, se comparada a qualquer outro momento que a precedeu. Nela ocorre a prodigiosa expansão do capital às zonas que até então não tinham sido convertidas em mercadorias. Essa ideia é reforçada por Jameson ao afirmar que o capitalismo é o modo de produção mais elástico e adaptável que já surgiu na história humana em sua capacidade de superação de análise das crises. O capitalismo tardio ele impõe uma supremacia do econômico sobre o social, né? Acredita-se que o capitalismo tardio substituiu a crença no individualismo e na competição sem limites pela fé na ciência e na técnica de que os princípios devem organizar e planejar a sociedade e a economia. Bom, isso no caso para Mandel, né? Bom, já Bourdieu, ele questiona esse discurso afirmando que a teoria que concebe o mundo econômico como uma ordem pura e perfeita é pura ficção. Ele afirma que esse discurso do neoliberalismo é sim muito forte e que só é tão forte e difícil de combater porque tem a favor de si todas as forças de um mundo de relações justamente de força, que ele contribui para fazer como são, né? No caso é como se fosse um jogo de forças e são justamente essas forças que fazem com que ele se mantenha. Bom, aí temos a análise crítica do discurso, que é uma teoria criada por Fairclough e ela surgiu a partir de um desejo de Fairclough junto com alguns linguistas, e eles criaram um método que possibilitava analisar a linguagem aliando-se com teorias linguísticas e também sociológicas e políticas. E para ele essa era a única maneira de analisar propriamente analisar de forma adequada um texto e a linguagem, enfim. Essa teoria, ela foi chamada de síntese mutante de outras teorias, porque ela tem esse efeito de questionar, de analisar, de fato, a partir da linguagem, algumas teorias já concretizadas, né? Bom, essa teoria, ela se baseia em uma percepção de linguagem como parte redutiva da vida social, dialeticamente interconectada a outros elementos sociais. Trata-se de uma proposta teórico-metodológica aberta ao tratamento de diversas práticas da vida social. Os conceitos centrais da disciplina são o discurso e a prática social. Para Fairclough, entender o uso da linguagem como prática social implica compreendê-lo como um modo de ação historicamente situado, que é constituído socialmente, além de ser constitutivo de identidades sociais, em relações sociais, sistema de conhecimento e crença. Então, a partir dessa teoria, o autor ele seleciona alguns textos de Peter Drucker e, inicialmente, ele define um corpus que é constituído por 52 textos de livros reunidos em 3 volumes. O melhor de Peter Drucker, o homem, o melhor de Peter Drucker, a administração e o melhor de Peter Drucker, a sociedade.
Nesse estudo, o princípio defendido por Drucker de que o conhecimento é o principal recurso da sociedade atual foi o critério para a escolha dos textos. Isso porque fazem referência, respectivamente, ao surgimento e à configuração da sociedade do conhecimento, ao trabalhador do conhecimento como os ativos das organizações e à administração como órgão central e característico da sociedade do conhecimento. Bom, depois de fazer a análise, o autor fez a seguinte afirmação, né? Para Drucker, o povo organizado na sociedade sem classes norte-americana constitui uma realidade. O capitalismo dissolve a classe operária e proletária, criando um povo classe média. Isso é possível pela união de burocratas, técnicos e gerentes vinculados ao proletário. Em síntese, Drucker caracteriza a sociedade industrial pela inexistência de luta de classes, posto a existir apenas uma classe, o povo classe média, vinculada às grandes corporações. Presente-se nisso a formulação de uma ideologia neocapitalista, cuja função é a legitimação do status quo como único possível e desejável. Drucker apresenta os Estados Unidos como pioneiros de uma nova sociedade, na qual os pobres inexistem e a filantropia e o paternalismo da grande corporação predominam, realizando um socialismo sob o capitalismo. Bom, é isso. O próprio texto, ele fala sobre a importância de fazer essa crítica, de fazer essa análise, né? Porque Peter Drucker, ele ainda hoje é tido como um dos grandes gurus da administração. Os textos dele são tidos meio que como um senso comum. E por isso a importância de questionar isso, que seria o óbvio. Olá, meu nome é Isaac e eu vou estar comentando alguns pontos com vocês hoje. Primeiro eu vou falar sobre o estopim para o surgimento da administração por resultados, né? Com as organizações em crescimento rápido, né, fez necessário criar um modelo de avaliação e controle. Inicialmente ele foi aplicado em um método de avaliação e controle financeiro. Entretanto, ele foi um resultado ele teve como resultado uma deformação profissional, né? Porque como as variáveis elas giravam apenas em torno do lucro ou do custo, né? Elas se faziam insuficientes para analisar os responsáveis pelo lucro e o custo, né? Ou seja, as organizações humanas e sociais da própria empresa. Como resultado da insatisfação e não suscetibilidade ao controle imposto ao trabalhador de baixo ou médio nível hierárquico, né, pelos de alto nível, surgiram as ideias de descentralização e a teoria da administração por resultados, né? A administração por resultados. A administração por resultados, ela consistia basicamente em, como o próprio nome já diz, focar mais nos resultados do que nos processos para atingir o mesmo. A prática funcionava a partir da descentralização das decisões antes tomadas apenas pelos funcionários da alta direção, que agora ficavam responsáveis apenas para delimitar os objetivos que eles esperavam de cada área, né? Então, eles se desvinculavam da decisão de como o processo deveria ser feito para atingir aquele resultado e focavam apenas no próprio resultado, né? Essa medida ela influenciou não apenas as engrenagens táticas, que são os procedimentos de geração de resultados, de funcionamento da organização, né? Mas também as engrenagens humanas e sociais, ou seja, os trabalhadores que antes ficavam insatisfeitos com o não poder de decisão, né, de não terem poder de decisão, eles agora têm mais liberdade no processo de gestão e são gerentes de suas próprias empresas, né? Agora eu vou falar um pouco sobre os problemas da administração por resultado, né? Severas críticas elas foram tecidas, né, a esse modelo de administração, porque, como aponta Warren, esse modelo ele focava nos resultados, ele poderia facilmente confundir-se com lucro ou com busca de resultados tangíveis e de curto prazo, né? E essas confusões elas tornavam-se potencialmente destrutivas para a empresa, visto que o oportunismo e o desprezo pelos meios de trabalho e um bom lucro baseado apenas no resultado, ele não necessariamente gera um lucro futuro.
Ele depende dos meios empregados para atingir, né, esse lucro. Vale também elencar que a descentralização das decisões tomadas, elas abrem espaço para o que a gente pode chamar de pragas do modelo administrativo, como desonestidade, falta de colaboração departamental, que os departamentos eles não colaboram entre si, a desmotivação, a descrença e o próprio oportunismo. Drucker, como conservador, embora ele tenha renovado a filosofia empresarial e tenha combatido o autoritarismo das decisões centralizadas no topo, ele explorou muito pouco as funções realizadas em comum, os contatos cruzados e os resultados que derivam de um grupo de pessoas, né? Ou seja, ele combina uma filosofia individualista com a visão conservadora de autoridade na empresa. Ao se examinar um estudo recente que põe por terra boa parte das convicções tradicionais, Sayles, que é o autor desse estudo, ele aponta a rigidez na estrutura vertical de autoridade, né? Esse estudo consiste em mostrar os riscos dos resultados e o conceito vertical de autoridade. E essa verticalidade, ela tem sido questionada por diversos outros estudos correntes, pondo em dúvida os dogmas da administração tradicional em si, né? Ao se examinar um estudo recente que põe por terra boa parte das convicções tradicionais, Sayles, que é o autor desse estudo, ele aponta a rigidez na estrutura vertical de autoridade, né? Esse estudo consiste em mostrar os riscos dos resultados e o conceito vertical de autoridade. E essa verticalidade, ela tem sido questionada por diversos outros estudos correntes, pondo em dúvida os dogmas da administração tradicional em si, né? Esses princípios que estão agora em revisão, na verdade, eles foram emitidos por pessoas que estudaram organizações velhas, que não existem ou estão diminuindo de importância. E por isso, os manuais de organização, eles encerram atualmente abstrações que geram diversos problemas de natureza prática, que é como os organogramas, as descrições de função, e também vastas somas são gastas para aperfeiçoar sistemas de seleção, remuneração e treinamento de executivos, né? Sayles, ele conclui suas críticas com algumas propostas construtivas no sentido de incorporar o desempenho gerencial a um conceito de sistema. O gerente moderno, ele é aquele que é colocado numa teia de relações mutuamente dependentes. Assim, as características básicas, elas são as interações, as relações dinâmicas, e não os cargos e estreitamente compartimentados, né? O comportamento organizacional ele não é espelhado no organograma e nem por ele previsto, né? Oi, meu nome é Julie e eu vou dar continuidade no nosso trabalho falando um pouco sobre o autor Drucker e suas contribuições, um pouco sobre ele e até mesmo sobre uma parte ideológica do seu pensamento sobre a administração do pessoal e relações humanas. De início, a gente já pode citar a preocupação inicial de Drucker dentro de um processo administrativo. Para isso, a gente vai falar com principais características da eficiência interna de uma organização e a forma que os seus recursos eles são realocados. Essas eram as principais preocupações de Drucker dentro de uma administração. Além disso, como características principais ideológicas, a gente pode citar a expressão sociedade industrial em vez da expressão sociedade capitalista, porque ele acreditava que o termo sociedade industrial era mais esclarecedor. Além de que Drucker sempre foi, como eu posso falar, ele sempre considerou a parte política mais importante do que a parte econômica. Então, essa parte de sociedade industrial se encaixa melhor na parte política do que na parte econômica. Em algumas obras, até mesmo de Drucker, ele fala sobre uma sociedade funcional que vai ser responsável por substituir o dilema do socialismo e o capitalismo, e vão transformar isso em matéria e tecnologia, vai ser substituído por isso.
As responsabilidades do capital, elas vão dar lugar às responsabilidades administrativas. Então, o enfoque vai ser muito mais em processos gerenciais e administrativos do que simplesmente na parte capitalista. Com relação ao tema de relações humanas e administração de pessoal, Drucker se apresenta como um crítico. Ele nunca foi a favor de políticas que são massivas, populistas demais. Ele sempre foi contra isso. Por exemplo, o New Deal, o Fire Deal, que são de administrações democráticas. Ele nunca foi a favor, ele realmente se apresenta como contra. As obras de Drucker representam uma grande sensibilidade com relação à intenção de organização gerencial e sociedade, a forma como ele queria juntar tudo e a forma como ele queria que os processos também fossem um pouco mais definidos, dando enfoque realmente nessa parte gerencial em vez de somente no capitalismo. Outra parte importante é a interação, organização e sociedade, que ele botava muito valor nisso, além de que focava nos resultados. Ele era extremamente focado nisso. Ele tinha uma filosofia gerencial. Drucker tinha uma filosofia gerencial e procurou sempre reforçar a autoridade da gerência, afirmando que a responsabilidade operativa de pessoal deve estar sempre sob competência da gerência operacional. Então, assim, basicamente, um resumão de tudo sobre Drucker. Ele era muito conservador, não gostava de práticas populistas e massivas. Os pontos principais dele era a política, principalmente, em detrimento à economia. Ele preferia o termo sociedade industrial à sociedade capitalista, isso sendo uma característica ideológica marcante de Drucker, além de focar na eficiência interna da organização e na realocação de recursos. Basicamente é isso, então muito obrigada. Falando agora um pouco do livro Administração, Poder e Ideologia, de Maurício, segundo Adolf Berle, a organização das empresas ela vem para deter um enorme papel perante a sociedade global, de modo que os diretores das grandes empresas eles tendem a influenciar nos processos decisórios estatais. Dessa forma, o ethos das grandes corporações tende a ser acessórios ao Estado, o que implica que na sujeição dos empresários aos novos mandantes da economia. Nesse cenário, os acionistas das empresas são agora meros provedores de capital e as decisões acabam ficando por conta dos diretores. Mas então começa a surgir a pergunta: qual seria a vantagem então da diretoria ao cuidar de questões burocráticas se os lucros agora são destinados aos acionistas? Não tendo uma resposta na realidade para essa pergunta muito clara, começa-se a configurar uma contradição e a qual corrobora com a ideia de que há um conflito permanente entre os donos das empresas pelos lucros. E a partir daí, Burle, ele apresenta um conceito de empresa corporativa, trazendo como uma alternativa ao da propriedade privada, tendo como principal enfoque o de que as camadas de trabalho dos consumidores são articulados por meio de uma ditadura da indústria. Além disso, o mesmo teólogo, que a gente já estava tratando aqui, ele traz outro conceito de suma importância também desse mesmo texto, o de que uma corporação ela deve funcionar como uma organização social. Então, uma vez que nela os negócios se realizam, o trabalho ele acaba por servir à sociedade, na realidade, como um todo, e não somente para os donos.
É um conceito que a gente pode trazer de função social do trabalho, que aí vem incluso, inclusive, na própria Constituição e aí derivando alguns outros conceitos bem importantes atuais, inclusive. E aí, dessa forma, a grande empresa ela vai tender a permanecer em posse de um grupo seleto de indivíduos que agem conforme os critérios racionais capitalistas. Ao passo que Burley também mantinha essa ideologia, Peter Drucker ele defende a ideia de que os negócios da empresa eles representam um todo, ou seja, a tal estatização da economia. Entretanto, a gente pode dizer que na realidade eles convergem em um ponto, que é de defender que eventos como, por exemplo, a crise de 29 e a Guerra das Coreias, elas têm um enorme impacto, tanto econômico, como na figura também do homem de negócios, do businessman, que começa a aparecer. E aí, trazendo outro ponto de vista também, Manson, como teórico e pioneiro também, ao propor o relançamento de produtos já existentes em embalagens com o intuito de impulsionar as escolhas dos consumidores, de tal modo que a classe social, isso já segundo Drucker, nessa citação, dissolvida do proprietário e do proletariado como capitalismo, fosse capaz de consumir os produtos da empresa. Então ele já começa a fazer uma análise aí mais diferenciada também, trazendo toda essa questão da produtificação. E aí vai ser um conceito também puxado até para Karl Marx, que aí, a partir daí, com a ascensão do capitalismo, Marx ele começa a expor a ideologia no seu livro, O Capital, o livro mais famoso realmente que ele tem escrito, de modo que nomeia um processo duplo. E aí qual seria? De socialização do processo do trabalho e da concentração de capitais, São esses dois processos que eles vão começar a aparecer de uma maneira mais latente e vai ser muito mais comentada, criticada e debatida. E aí, dessa forma, ainda nessa pegada desse capítulo, desse texto, a gente traz que a sociedade industrial, que dependia apenas do automatismo econômico, passa a depender também do exercício de outras forças, como por exemplo das classes sociais, na realidade, e principalmente da hegemonia de uma classe social sobre a outra. E a gente começa a ver aí até o conceito de luta de classes, que Marx traz também, que vai estar influenciando todo esse contexto. E aí começam os impasses, na realidade também, de empregadores com os empregados, dentro de uma dualidade aí que começa a surgir de luta pelo poder, pelo lucro e reivindicação salarial.